que isso causa, sabe? O quanto isso é bom, o quanto isso é benéfico para a nossa vida. Mas quem rejeita, o que acontece com quem rejeita a fonte da vida? É isso que nós vamos ver hoje. Infelizmente, nem todo mundo aceitou Jesus como Messias. Nem todo mundo permitiu que Jesus fosse aceito no seu coração. E isso é uma das narrativas mais tristes da Bíblia, porque a gente vê no livro de João várias vezes Jesus sendo rejeitado, várias vezes Jesus sendo criticado, várias vezes ele sendo colocado contra a parede pelos judeus, por pessoas próximas a ele. Então em João 1, verso 5, olha o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí o verso 10, o verbo estava no mundo, João 1, verso 10. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o mundo, Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o reconheceu como Messias. E o verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus foi criticado, foi, ele foi criticado, recebeu acusações do povo, dos líderes religiosos, dos seus discípulos. Seus próprios discípulos duvidavam às vezes do que ele falava, e os seus irmãos e até a sua família não acreditavam nele, não tinha essa fé total nele, e por isso Jesus foi rejeitado pelas pessoas darem em primeiro lugar a dúvida e a incredulidade. Então por isso que Paulo afirma em Hebreus 10:35, não percam a confiança de vocês. Cristo foi rejeitado porque não aceitaram a sua palavra. E aqui nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre a dúvida. Até onde a dúvida ela é aceitável? Até onde a dúvida ela é benéfica e a partir de que momento a dúvida se torna algo prejudicial? Olha, Deus não é contra você, Deus não proíbe você de duvidar, de você ter questionamentos. O questionamento que a motivação é a curiosidade. Deus não condena isso. Quando você tem curiosidade de aprender mais sobre a Bíblia, de você aprender mais, de você eu quero aprender mais sobre a história, eu quero aprender mais sobre a origem desse nome, a, como é que era esse lugar lá na arqueologia. Deus acha isso louvável, você ir pesquisar, você ir a fundo, você esquadrinhar a Bíblia pela curiosidade, pela vontade de se imergir no texto bíblico. Isso é louvável. Agora, a dúvida ela se torna algo prejudicial quando você não quer mais saber, quando você não vai atrás das dúvidas, procurando as respostas, e sim mais dúvidas. Tem pessoas que não ligam para a resposta, eles não querem que a sua dúvida seja solucionada. Eles querem achar outra dúvida e mais outra dúvida, porque eles querem achar furos, eles querem achar erros, eles querem achar brechas na palavra de Deus para continuar cometendo seus pecados. Tem pessoas que fazem isso. No começo era por pura curiosidade, para saciar aquela curiosidade que eles tinham. Mas com o tempo, eles vão querendo achar cada vez mais dúvidas, querem achar cada vez mais erros na Bíblia, para provar que ela não é a palavra de Deus e para acobertar os seus pecados, acobertar os seus erros. Isso é o que acontece com muita gente. Então aqui, como diz na lição, essa frase desse escritor, o modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para determinar o que é verdade, né? Tudo hoje que as pessoas, por exemplo, os cientistas, eles usam um método científico, que eles começam o seguinte: eles têm uma hipótese, eu acho que o céu é azul. Vamos provar que o céu é azul? Aí eles fazem algum experimento, vão atrás de várias provas, e aí quando eles conseguem provar de forma tangível, de forma científica, que o céu é azul, então aquilo da teoria se torna uma tese, se torna um fato. Então as pessoas questionam tudo para determinar o que é a verdade. Então as pessoas que aplicam esse método para o estudo da Bíblia,
ficam questionando se a Bíblia, tudo da Bíblia do ponto de vista científico. Será que a Terra parou realmente por algumas horas enquanto estava tendo aquela batalha? Será que o mar ficou realmente dividido no meio, com um muro de um lado, outro muro do outro, d'água? Você sabe que a gente não pode questionar a Bíblia do ponto de vista científico, né? Aí, questiona do ponto de vista histórico, será que isso realmente aconteceu nesse período mesmo? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista arqueológico, ponto de vista geológico. Ficam questionando a Bíblia por todo tipo de viés, por todo tipo de lado, né? E isso só vai minando a sua fé na Bíblia. Por isso Jesus disse lá em Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Será que ainda vai achar alguém que tenha fé genuína, uma fé que não se abala, uma fé firme? Sabe? Na igreja adventista, felizmente, existe um grupo de pessoas que eles são... Eles estudam muito a Bíblia, mas não com o intuito de aprender ou de ser humildes para colocar aquilo em prática. Não, eles não têm esse... Eles não têm esse senso. Eles não estudam a Bíblia para que a Bíblia os corrija, para que a Bíblia os edifique. Não. Eles estudam para achar erros e para criticar a igreja. E esse grupo, ele só tem duas opções. Só tem dois destinos possíveis. Ou eles deixam de crer em Deus totalmente, se tornam ateus, ou eles abandonam a igreja adventista e formam a sua própria seita. E esses grupos que saem da igreja, isso aqui é importante dizer porque tem pessoas aqui que talvez não conheçam, e às vezes entram no YouTube e acham que essa seita faz parte da igreja adventista, mas não é. Essas pessoas que saem da igreja, eles formam a igreja adventista da promessa, a igreja adventista da reforma, que são seitas que não fazem parte da igreja adventista oficial, mas que são ramos dissidentes. São pessoas que saíram da igreja e atacam a igreja oficial. Eles não acreditam em todas as doutrinas, não acreditam em Ellen White, não cantam as mesmas músicas, o inário não é o mesmo. Por quê? Porque um dia eles já foram da igreja, normal, mas eles começaram a atacar, começaram a colocar dúvidas, começaram a não acreditar. E quando a gente deixa de crer, aí meu amigo, quando a gente deixa de crer, quando a gente deixa de acreditar no que a Bíblia diz, aí fica difícil o Espírito Santo trazer de volta. Então por isso Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? E aqui, amigos, vale a pena a gente trazer uma história bastante conhecida, que está lá em Números 13, não vou ler com vocês, porque acho que vocês todos conhecem essa história, que fala desses dois grupos. O grupo que tenta provar de forma humana, que tenta trazer evidências humanas, e o grupo que acredita em Deus completamente. Em Números 13, conta a história dos 12 espias que foram enviados para Canaã para ver se a terra valia a pena ser conquistada, se o povo de Israel deveria avançar ou não. E aí Moisés mandou esses 12 espias e disse, olha, vocês vão trazer dos frutos da terra, vão dizer se as cidades, se vale a pena a gente invadir as cidades, se as terras são férteis mesmo, tragam do fruto da terra e digam como é o povo da terra, se são muitos ou poucos, são fortes ou fracos. Vocês vão trazer esse relatório. Aí eles vieram trazendo vários cestos de frutas, um cacho de uvas do tamanho de uma pessoa, o cacho de uvas era do tamanho de um homem, tinha que ser carregado por uma vara, 2 homens carregando o cacho de uvas numa vara. Trouxeram todos os frutos da terra e disseram, a terra é boa, só, a terra é fértil, tem planícies, tem florestas, tem plantações, só que o povo da cidade é muito, são muitos povos, imensos, a tecnologia deles de guerra é de última geração, as cidades têm muralhas e entre os soldados do exército tem gigantes. Então a gente se sentiu como se fosse gafanhotos na presença deles. Eles do tamanho do mundo e a gente bem pequenininho, não tinha nem como resistir. Então
10 espias voltaram dizendo isso. Um aspecto pessimista, um aspecto negativo do ponto de vista humano. Quando a gente tenta limitar Deus aos fatores humanos, aí a gente deixa de acreditar nele. Deus, ele não se encaixa na nossa caixinha, ele não se encaixa no nosso nível. Deus está acima de qualquer explicação. Então, quando aqueles 10 espias apresentaram esse ponto de vista, estavam querendo dizer assim, olha, não tem como a gente vencer. Não tem como a gente ganhar deles. Então era como se eles estivessem dizendo assim, que Deus não existia. Era como se eles estivessem querendo dizer que eles iam lutar por conta própria e Deus não ia na frente. Quando a gente exalta demais, quando a gente foca demais nos problemas, exalta demais os problemas, é como se a gente estivesse diminuindo o nosso Deus. Tem pessoas que focam tanto no problema, focam tanto na dificuldade, né? E por causa disso eles acabam diminuindo o próprio Deus delas. Então, isso é perigoso. Isso é completamente errado. E ao contrário dos 10 espias, Josué e Caleb, eles apresentaram a realidade do ponto de vista de Deus. Eles disseram, olha, embora o povo daquela terra seja grande, seja forte, tenha tudo isso, mas o nosso Deus é maior. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar essa terra, porque ela é muitíssimo boa. Como pão, nós vamos devorar eles, porque o nosso Deus vai na frente. Então, eles apresentaram do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, não importava o que tivesse lá. Não importava que se todos os soldados lá fossem gigantes, mesmo assim Deus destruiria. Porque era Deus quem iria lutar. Eles só iriam segurar a espada, mas era Deus quem ia dar a vitória. Então coloque as suas situações, os seus problemas nas mãos de Deus. Lembre que é Ele que está lutando, é Ele que está segurando na sua mão. Você está segurando a espada, mas é Ele quem vai fazer você lutar. É Ele quem vai lhe dar a vitória. Pare de ficar exaltando seus problemas. Pare de ficar só falando das dificuldades. Pare de ficar só exaltando o negativo. Tem gente que nas conversas, nas pregações, só sabe falar do lado amargurado da vida. Só sabe exaltar o problema, só sabe exaltar a dificuldade. É como se estivesse limitando Deus. Ó Deus, o Senhor não tem poder, o Senhor não existe. O que existe mesmo é meu problema. Então não faça isso. Não faça isso. Pare de ficar alimentando dúvidas. Pare de ficar querendo questionar tudo. Pare de ficar querendo colocar a Bíblia em xeque. As pessoas que aceitam pela fé, elas são mais felizes. As pessoas que têm a sua mentalidade condicionada a acreditar em Deus, em qualquer situação, elas atravessam a vida cristã com mais facilidade, com mais leveza. Coloque sua vida nas mãos de Deus e deixe Ele tocar o barco. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Então leve essa música com você. Vamos orar? Senhor Deus, agora, Senhor, abençoa o estudo do livro, Serviço Cristão. Nos ajuda a confiar em Ti, em todos os momentos da nossa vida, para que nós não deixemos a dúvida tomar conta do nosso coração. Que a fé que nós temos, Senhor, possa nos levar até o dia da Tua volta. Quando nós vamos deixar a fé de lado, nós vamos começar a ver face a face como o Senhor é. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá.